Olá pessoal, eu me chamo João Vitor, sou enfermeiro e hoje eu vou apresentar o CITREP relacionado à Semana Epidemiológica 6, que equivale aos dias 8 a 14 de fevereiro de 2026. Esta semana abordaremos sobre a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, sarampo, influenza aviária, alerta ambiental, metanol, alerta global para surtos virais em 2026 e vírus Nipah. Sobre a síndrome gripal relacionada à Covid-19, os dados mostram queda expressiva dos casos ao longo dos últimos anos no Brasil. A comparação até a semana epidemiológica 3 evidencia uma redução contínua de 212.664 casos em 2023 para 91.902 em 2024 e 55.751 em 2025 e cerca de 12.733 em 2026, indicando, uma tendência de diminuição da circulação e do impacto da Covid-19 no início de 2026. A respeito da vigilância laboratorial de síndrome gripal, os dados indicam baixa circulação do SARS-CoV-2 na semana epidemiológica 5 de 2026. Foram realizados 24.430 exames RT-PCR, dos quais 194 apresentaram resultado positivo, resultando em positividade de aproximadamente 0,8%. Esse percentual baixo sugere nível reduzido de transmissão da Covid-19 no período analisado, apesar do volume expressivo de testagem. Observa-se padrão sazonal dos atendimentos por síndrome gripal na APS do Distrito Federal em 2025 a 2026, com aumento progressivo até um pico entre as semanas 18 e 22, seguido de queda e novo pico entre as semanas 32 e 38. A partir da semana 39, há redução contínua dos atendimentos, com elevação pontual na transição entre o final de 2025 e o início de 2026, seguida de novo declínio. Em relação ao acompanhamento de unidades sentinelas para a síndrome gripal do Distrito Federal nas últimas 6 semanas epidemiológicas, temos uma taxa de positividade de 60,1% do total de exames realizados. Foram identificados 138 vírus de 241 amostras coletadas. O vírus, então, mais prevalente foi o rinovírus, seguido do metapneumovírus e do SARS-CoV-2. A análise da SRAG até a semana epidemiológica 5 de 2026 indica predomínio de baixo risco na maior parte do país, nas últimas 2 semanas epidemiológicas. Ainda assim, Santa Catarina apresenta níveis de risco alerta, exigindo monitoramento mais atento. Na avaliação de tendência de longo prazo, últimas 6 semanas epidemiológicas, observa-se crescimento dos casos em grande parte do país. O cenário geral sugere atividade em ascensão da SRAG no Brasil, com pontos específicos que demandam vigilância reforçada, como nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na semana epidemiológica 5 de 2026, o Brasil registrou 14.825 casos prováveis de dengue. O estado com maior coeficiente de incidência foi Tocantins, seguido de Goiás, Acre e Mato Grosso. O mapa indica maior concentração relativa de casos na região norte e centro-oeste, com destaque para Tocantins, que apresenta a situação mais preocupante no período analisado. Na semana epidemiológica 5 de 2026, os casos graves de dengue e com sinais de alarme concentraram-se principalmente em Goiás, seguido por São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. O destaque para Goiás indica maior pressão sobre a rede assistencial no centro-oeste, enquanto estados do sudeste também apresentam um número relevante de ocorrências, sinalizando a necessidade de monitoramento e manejo oportuno dos casos para evitar agravamentos e também para evitar óbitos. Em 2026, até a semana epidemiológica 5, o Brasil registrou um total de 6.128 casos prováveis de chikungunya. O maior coeficiente de incidência foi observado em Mato Grosso do Sul, seguido por Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em números absolutos, Goiás e Mato Grosso do Sul concentram a maior quantidade de casos, indicando assim maior impacto da doença na região centro-oeste e necessidade de intensificação das ações de vigilância e controle vetorial. A OPAS emite um alerta diante do aumento de casos de chikungunya em países das Américas,
com maior destaque para a retomada da transmissão local em regiões que não registravam circulação do vírus há quase uma década. A chikungunya provoca febre e dores articulares intensas, podendo evoluir para quadros crônicos em cerca de 60% dos pacientes. Grupos vulneráveis, como pessoas idosas, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades, apresentam maior risco de complicações. Embora o total regional ainda seja menor que em 2024, observa-se crescimento localizado de casos no final de 2025 e início de 2026, especialmente na América do Sul e no Caribe, incluindo Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A OPAS recomenda intensificar a vigilância epidemiológica laboratorial, preparar os serviços de saúde para diagnóstico e manejo clínico adequado e reforçar ações de controle do mosquito com eliminação de criadouros. Até a semana epidemiológica 5 de 2026, o Brasil registra 3 casos confirmados de febre do Oropouche, sem óbitos confirmados ou em investigação. Os casos estão concentrados em 2 estados, Amazonas, com 1 caso, e Espírito Santo, com 2 casos. Até a semana epidemiológica 5, observa-se crescimento expressivo dos casos detectáveis de febre do Oropouche no Brasil ao longo do período analisado. Em 2023, foram registrados 17 casos. Já em 2024, houve aumento significativo para 2.121 casos. E no ano 2025, o número praticamente dobrou em relação ao ano anterior, alcançando 4.378 casos. Se tratando da situação de sarampo nos Estados Unidos, até o dia 12 de fevereiro de 2026, são 910 casos registrados no país, o que representa um aumento de aproximadamente 24% em relação à semana epidemiológica anterior. O número de casos deste ano já corresponde a aproximadamente 40% dos casos registrados em 2025. Ainda, o número de casos registrados em janeiro são 892 casos, cerca de 22 vezes maior do que o número registrado no mesmo período do ano passado. Ainda sobre a situação do sarampo nos Estados Unidos, o surto registrado na Carolina do Sul continua avançando. Até o momento, são 616 casos no estado, o que corresponde a aproximadamente 68% de todos os casos no país em 2026, que são 910 casos. Depois da Carolina do Sul, Utah é o estado com maior número de casos, sendo 96, seguido da Flórida com 63 casos. A OPAS e a Organização Mundial da Saúde alertam para o aumento expressivo dos casos de sarampo na região das Américas, com crescimento acentuado ao longo de 2025 e nas primeiras semanas de 2026. Foram confirmados quase 15 mil casos e dezenas de mortes em 2025, com maior impacto em crianças pequenas e populações não vacinadas. A doença voltou a circular em países que já haviam controlado a transmissão. A queda sustentada das coberturas vacinais, associada também a viagens internacionais e surtos em comunidades com baixa adesão à vacina, aumenta o risco de reintrodução e transmissão endêmica do sarampo na região. A OPAS e a Organização Mundial da Saúde recomenda intensificar a vigilância epidemiológica, ampliar a vacinação de rotina e complementar, realizar busca ativa de casos e garantir resposta rápida às suspeitas, incluindo ações em eventos de massa e entre viajantes. E se tratando da situação de sarampo no México, até a semana epidemiológica 6, são 2.209 casos confirmados, com aumento de 44% nos casos em relação à semana epidemiológica anterior. Em 2025, o maior número de casos ocorreu em Chihuahua. Já em 2026, a maior parte dos casos ocorreu em Jalisco, que tem 1.761 casos. Analisando então as últimas 15 semanas epidemiológicas, é possível observar que entre as semanas 45 e 56 de 2025, os casos semanais estavam estáveis, mas a partir da primeira semana de 2026, os casos aumentaram de forma considerável, atingindo o pico nas semanas 4 e 5. Com relação à importância do monitoramento de eventos climáticos, ele é fundamental para a vigilância em saúde, pois permite identificar precocemente situações que podem aumentar o risco de adoecimento e também de morte da população. A partir dessas informações, os serviços eles conseguem planejar recursos, organizar respostas oportunas e direcionar medidas de prevenção, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Além disso, os dados climáticos subsidiam ações integradas com outros setores e fortalecem a comunicação de risco e a educação em saúde,
contribuindo para a redução dos impactos de desastre e das doenças relacionadas ao clima. Com relação a alertas do clima do Brasil, cerca de 14 unidades federais estão em aviso de tempestade, chuvas intensas ou acúmulos de chuvas. O governo de São Paulo confirmou a 12ª morte por intoxicação causada pelo consumo de bebida alcoólica contaminada com metanol, reforçando a gravidade do surto registrado desde o ano passado. Com 52 casos confirmados e 12 óbitos, São Paulo é o estado mais afetado no país. As vítimas são, em sua maioria, jovens e adultas, o que amplia o alerta para riscos à saúde pública e ao consumo de bebidas sem procedência confiável. Mesmo após operações policiais e apreensões, novos casos continuam surgindo. 4 mortes seguem sob investigação, indicando que a circulação de produtos adulterados ainda não foi totalmente interrompida. O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar os casos, enquanto forças de segurança intensificam ações para apreender bebidas ilegais e responsabilizar os envolvidos. Especialistas em saúde pública reforçam o alerta para o risco de surtos virais em 2026, com foco em agentes infecciosos de alta letalidade, mutação acelerada e potencial de disseminação global. A circulação internacional de pessoas e animais aumenta a probabilidade de introdução de vírus emergentes. Patógenos como Nipah, gripe K e gripe aviária podem pressionar sistemas de saúde se não forem detectados de forma precoce. O aumento de doenças zoonóticas e eventos fora do padrão sazonal indica um cenário de maior imprevisibilidade epidemiológica, exigindo vigilância contínua e cooperação internacional. A OMS foi notificada sobre um caso confirmado de infecção pelo vírus Nipah em Bangladesh. Trata-se de um evento isolado, sem evidência de transmissão adicional até o momento. O vírus Nipah é uma zoonose grave, com alta taxa de letalidade, podendo causar encefalite fatal. A infecção está frequentemente associada ao consumo de seiva de tâmara crua, contaminada por morcegos frugívoros, reservatórios naturais do vírus. Bangladesh registra casos de Nipah quase todos os anos, geralmente em pequenos surtos sazonais entre dezembro e abril. Desde 2016, o número anual de casos permanece abaixo de 10, com raros episódios de transmissão pessoa a pessoa. As autoridades de saúde ativaram investigação de surto com abordagem de saúde única, realizaram rastreamento e monitoramento de contatos e intensificaram ações de vigilância e comunicação de risco, com apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. Esses são os autores desse TREP e os revisores do nosso trabalho.